E eu digo para vocês que, quando o pastor me convidou para vir aqui, eu digo, pastor, eu estou tão apurada, estou trabalhando todas as noites, domingos, nós temos que terminar um projeto que 3 uniões vão usar, planejamento da educação infantil, e uma série a gente não conseguiu, estou escrevendo, pastor, não tenho tempo para nada, não estou conseguindo nesse mês até julho, nem nos cultos de quarta e domingo. Aí ele disse, é sobre missão que a gente gostaria que você falasse. Ah, pastor, então missão está no sangue. Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos comentar um texto da Bíblia e vamos compartilhar a experiência, porque a gente pode testemunhar o que Jesus faz por nós por meio da missão. E aí impacta a vida de quem está ouvindo e os irmãos podem contar suas experiências para os outros. Então, pastor, fica bem mais fácil. Eu não tenho como negar, eu falei para ele, quando o tema é missão. Eu acho que vocês só me escutam falar sobre isso, porque é a minha paixão. Mas sempre a gente tem histórias diferentes, não é mesmo? E o contexto da Bíblia é diferente. Então, eu só estou aqui em função do tema. Daqui a pouco vocês vão me dizer, ela só fala isso, mas é para esse tema que eu vim, entende? Mas, gente, nós estamos aqui porque temos um propósito, não é mesmo? E o propósito de Deus é que a gente reflita o caráter dele a quem está à nossa volta, a partir da família. E, refletindo o caráter de Jesus, nós vamos fazer como ele fazia. Jesus não amava e sua vida era pregar, testemunhar e levar o reino para as pessoas? Então, se alguém está aqui e não entendeu o seu chamado ainda, é porque ainda não achou o seu lugar aqui. E quem sabe, tem alguém hoje vindo pela primeira vez que vai precisar ouvir essa mensagem para se engajar na missão. Vejam as crianças, né, que assistiram a linda história de Dorcas, os dons. E eu vou contar a história de 2 crianças no meu sermão. Tem criança pequena que vai entender, porque o personagem da história, eu acho que tem 3 anos. Não fez 4, acabou de fazer 3, 2 para 3 anos. E ele é um missionário. E se eu já contei para vocês, vocês me desculpem, porque a história tem um novo capítulo, eu avanço numa nova história. Como foi sua semana? Pensa na sua semana. Quanto tempo você dedicou para as lutas diárias? Quem só trabalha em casa, não só porque é pouco, porque realmente é muita coisa, mas às vezes tem gente com dupla jornada, trabalha em casa, tanto maridos que ajudam em casa também, como esposa, e trabalha também fora. Imagino como você não chegou sexta-feira, né? Exausto, cansado, tantos problemas para serem resolvidos, foram resolvidos. Eu faço uma pergunta, você que é aposentado também, você que é criança, que ainda não trabalha fora, só estuda, quanto tempo você dedicou, primeiro, para conhecer melhor a Jesus? Segundo, quanto tempo você dedicou para fazer o que Jesus fazia quando ele esteve aqui na Terra? Se você somasse suas horas, daria quanto para Jesus, quanto para o semelhante, para a sua família, né, também, e quanto para você? Claro que a gente tem que tirar as horas que dorme, porque temos que dormir. E não podemos dormir muito tarde, porque senão a gente não cresce, não desenvolve melhor, porque até 2 horas antes da meia-noite é o horário que todo mundo deveria dormir. E essas últimas semanas eu não estou seguindo essa regra, que é muito importante. Como é que está a sua vida? Vou fazer uma outra pergunta. Você já analisou para ver quanto tempo você dedicou para ajudar alguém nessa semana? E para fazer o trabalho do Senhor? Se está pouco, vai ser ótimo que nós vamos conversar hoje. Quanto tempo você passou em oração essa manhã? Acordou rapidinho, fez uma oração que você lembra o que você comentou na oração? O que você agradeceu a Deus? O que você falou para Ele? Nessa oração que você fez de manhã quando você acordou, quanto você orou por alguém? Como é que está a sua oração por alguém? A gente está orando bem mais pelas pessoas, não é mesmo? A gente está orando por muitos que morreram esta semana, não pelos que morreram, pelos parentes, né? Eu estou lembrando aqui do pastor Sidney, aqui da UANA, Mato Grosso do Sul. Meu esposo foi pastor lá, quando exercíamos o ministério lá. Todos vocês sabem que ele faleceu há 9 anos atrás, quando a gente já estava ali no São Sebastião. Mas meu esposo foi pastor de Campo Grande, em 2 distritos ali. E esse pastor era recém-formado. E a Renata, nós nos tornamos muito amigas. E olha só, alguns anos depois, essa quinta-feira, se eu não me engano foi quinta, ele falece de Covid com 44 anos. Deixou um filho de, se eu não me engano, 7, 8 anos, um de 5 e um de 3 meses. Quer dizer, você orou essa semana por alguém que perdeu alguém, por alguém que está doente, mas orou também por alguém que você quer salvar?
Você incluiu isso na oração? Por um amigo, um vizinho, está intercedendo, você está clamando por alguém que você quer ser um instrumento de salvação? Se isso não fez parte da sua oração durante a semana, hoje, e o tempo que você dedicou foi muito pouco em prol do semelhante, quem sabe a mensagem que eu preparei possa fazer você tomar uma decisão e radicalizar mesmo, colocar como prioridade Deus, você, porque você precisa ter saúde, né, tem que se cuidar, mas a missão no coração. Vocês sabiam que nós temos um alvo em nossa união para, durante os próximos 4 anos, já passou 1, porque vocês sabem que a administração da união ela é votada para ficar 5 anos. E quando já passou 1 ano, temos mais 4. E nós temos um sonho, um alvo como união, que eu acho que deve já ter chegado no seu coração. Nós queremos levantar o quê? Levantar o quê? Tem a ver com missão. Levantar uma nova geração de missionários. Não é nova porque que a gente é novo, não. Uma nova geração é um grupo novo que se engaje. Não que a gente está desconsiderando os que já estão. Os que já estão vão continuar. Mas, gente, sabe quantos % da nossa igreja se envolve num trabalho missionário? Vocês devem saber quantos % dessa igreja, se a estatística se confirmar, estão pregando, testemunhando, preocupados em salvar mais alguém, além de você e da sua família, né? Quantos % de uma igreja se engajam? Podem falar. Vocês em casa estão comentando? Pode se arriscar. Alguém falou 16 ou eu entendi? Eu não entendi. Quanto vocês acham? Veja pela igreja de vocês. Que pelo que vocês escutam, que está falando para um amigo, orando por alguém, ensinando, ajudando, ou dando estudo bíblico, quantos %? De cada 10 pessoas, quantos estão envolvidos? O irmão está muito otimista. O irmão falou 4, 40%. Na nossa união, em média, 10, 12, 9, dependendo do estado. Claro que isso se mede por batismo. Quando você divide batismo por número de membros, dá menos ainda, porque tem gente que investe a vida 1 ano na vida de uma pessoa e ela não decide. Então, vamos imaginar, muito otimista, 20%. De cada 10, 2. E você, faz parte dos 2 ou faz parte dos 8 restantes? Queridos, eu quero começar abrindo a Bíblia com uma parábola, que talvez, a partir daí, eu vou falar para quem não está sentindo ainda a alegria de participar da missão, porque daqui a pouco pode estar acontecendo na sua vida o que Jesus contou nessa parábola. E quem já está engajado, diz assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor já me encontrou, e eu já estou envolvido. Mas vamos ler essa passagem? Lucas 15, 8 em diante. Eu sempre gosto de ter a participação dos irmãos, mas eu acho que se os irmãos lerem, quem está ouvindo a gente pela internet não vai escutar, não é mesmo? Então, eu vou eu mesmo ler. Lucas 15, 3 parábolas. Você conhece, essa é a menor de todas. Parece que até em números de versos, parece que ela não tem a importância das demais, porque o filho pródigo, muitos versos. Ovelha perdida também. E essa começa assim, 8, 9, 10 os versos, 3 versinhos apenas. O qual a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la? E, quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, achei a minha moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha só. Será que um de nós não pode ser aquela moedinha perdida no meio da poeira da casa? A casa não tinha janela naquele tempo. E, às vezes, a mulher não tinha muito tempo, era um valor muito precioso, era o dote dela, não podia perder, era algo relacionado ao seu casamento. Mas eu não vou me ater aos detalhes da parábola em si, mas quero ater aos detalhes que ela só foi encontrada quando foi a casa o quê? Varrida. Essa casa é como se fosse a igreja. Será que aqui há membros que estão perdidos dentro da própria igreja? Se quem nasce no reino de Deus deve nascer como missionário, se você está parado, não está pensando no próximo, eu não quero ser muito dura com você, mas você está perdido. Só que eu não vou pedir para você sair da igreja e desocupar o lugar, não.
Eu vou pedir, se encontre, se permita ser encontrado. Porque quando a gente não está envolvido na missão, isso significa que eu não estou sendo salvo. Porque no momento que eu sou salvo, eu não consigo ficar calado. E tem histórias na Bíblia que quando a pessoa encontra Jesus, isso é tão maravilhoso, isso faz diferença que ela não fica. Mas eu sou tímido. Até os tímidos testemunham para os amigos próximos. Nunca vai ser cobrado de você, que é tímido, bater numa casa de estranho para oferecer um estudo bíblico, entregar um livro para uma pessoa desconhecida. Mas eu creio que esse tímido tem amigos e pode contar o que Jesus está fazendo na sua vida para os amigos, não pode? Então, se o tímido conta, como foi na escola, conta a nota, se ganhou um presente, conta para o melhor amigo, não pode contar do melhor presente que é Jesus, então não tem desculpa para a gente ficar quieto. Ah, mas eu não saio de casa. Pode ser que tem alguém aí em casa que não sai de casa por problema de saúde. Mas pode ou não pode pregar o evangelho pelo telefone e WhatsApp? Pode. Pode sim. E se a pessoa não... Eu conheci um senhor há uns meses atrás, ontem nós fomos levar um colchão para ele, vocês vão conhecê-lo aqui. Ele é um senhor ativo, criou os filhos sozinho porque a mulher era bêbada, o abandonou quando ele tinha filhos de 8 anos até uns meses de idade. Ele criou com força aqueles filhos. Ele caiu, trabalhou até 70 e poucos anos, caiu, ficou preso numa cama, tem bolsa de colostomia, começou a andar 1 mês e pouco. Uma situação bem simples. Tem uma casinha, mas o benefício dele ajuda a filha, que não trabalha para cuidar dele, junto com mais um salário, 2 salários eles vivem ali. Não podem comprar muita coisa. E faltou um colchão. O colchão estava precisando trocar urgente, porque cheirava urina, e vocês imaginam, eu não vou dar detalhes. Acionamos o nosso grupo de voluntários do prédio, e a Silvana ofereceu um colchão, forrado com a napa da melhor qualidade. E ela fomos levar ontem o colchão. Aquele senhor, ele não tem telefone, ele não tem WhatsApp. E vamos imaginar que ele estivesse numa cama, porque agora ele começou a andar. Ele é muito fervoroso, nós queremos estudar a Bíblia com ele. Como é que ele poderia testemunhar de Jesus todo trancado numa cama? Ele passou 1 ano e meio numa cama sem levantar. Nós conseguimos uma TV para ele, agora vai ser ligada a antena, essa semana acho que vai funcionar, para ele conhecer a nossa TV Novo Tempo. Mas eu fiquei imaginando que se ele não tem o domínio da tecnologia, se está preso numa cama, essa é a situação mais complicada. Mas, mesmo assim, pode participar da missão de que forma, gente? Vamos supor que ele conheça o Evangelho e queira testemunhar. Ele pode fazer o quê? Orar. Mas tem muitos com saúde, com perna, com boca falando, que tem tecnologia, que se fiam na desculpa do somente orar. Percebe? Não, eu vou orar. Vocês vão, eu oro. Não que a oração não seja importante. Nós temos que crer no poder da oração intercessora. É poderosa, é maravilhosa. Mas temos que, além de orar, sair. E eu sei que esse Senhor, ele será um missionário, porque quando dermos estudo bíblico para ele, nós já vamos incentivar ele, quando ele sair com aquele seu, como é que chama, a muleta que tem, assim, que você pega dos 2 lados e vai andando, como é que chama? Andador. Quando ele sair com o seu andador, ele vai começar a falar sobre o que Jesus fez na vida dele. Eu tenho certeza que Deus tem um plano para a vida do senhor José. Ele está muito feliz com o colchão que ganhou, com a televisão que vai assistir, com os alimentos que ele ganha. Ele ama doce, mas já que não tem diabetes, a gente leva até uns docinhos para ele também. Queridos, então, o que eu posso ler aqui, voltando ao nosso tema? Opa, passaram 2. Opa, voltando. A dracma perdida representa os que estão perdidos em delitos e pecados, mas não estão conscientes da sua condição. A moedinha estava feliz da vida, embaixo da poeirinha. Tem muitos felizes da vida, vindo à igreja, cantando, orando, achando que é só isso, voltando e continuando a vida do mesmo jeito. Nem tem consciência de que estão perdidos. Hoje eu dei uma pista. Se você não está engajado na missão, não sou eu que falo. Ellen White, a própria Bíblia fala. Você está perdido. Então, você já teve um relance aí. Mas eu digo assim, você tem condição e não faz porque não quer, entende? Daqui a pouco, até agora, você não sabia que isso era tão sério. E você descobriu hoje. Então, Deus não leva em conta dos tempos de ignorância, e é a partir de agora que você vai se autoavaliar, pedir força de Deus e dizer, Senhor, me faça com que eu veja que dons eu tenho, por isso que combinou a história das crianças, para eu descobrir meu dom, e dentro do que eu gosto de fazer, eu posso pregar. Gosto de jogar futebol. Como é que eu prego jogando futebol?
A minha filha está no projeto do Líbano, que o projeto que mais domina lá é o futebol. Mas o futebol é só um meio para se conectar, fazer amigos. Com esses amigos que se encontraram por causa do futebol, você conta o que Jesus faz na sua vida e a pessoa vai começar a ver que você é diferente, você não briga, você não xinga, você não agride ninguém quando está perdendo, nem quando alguém te passou uma rasteira. Você é diferente. Por que é diferente? Eu quero conhecer, o Senhor me transformou. Vamos estudar a Bíblia? Agora, se o adventista está no futebol, é o que mais briga, o mais xinga, o mais competitivo, aí não pode refletir Jesus. E mesmo assim, você sabe fazer crochê? Ensina para alguém, tudo bem, pandemia, distanciamento, isolamento, mas encontre um jeito. Você gosta de cozinhar? Vai se conectar com pessoas que se interessam pelo mesmo tema. Anda com cachorrinho, vai encontrar gente que também tem cachorrinho, começa a desenvolver amizade, convida para tomar um chá na sua casa, e daí para frente é assunto para se conectar. Então, tudo que você gosta de fazer é motivo para conhecer amigos e fazer amigos para Jesus. Agora, se você está perdido dentro da igreja sem condição, hoje eu quero chacoalhar a poeira. Porque eu orei isso, Deus, para o Espírito Santo me usar para chacoalhar a poeira, para descobrir joias preciosas, pedras valiosas que tem aqui, que às vezes está me assistindo lá, que ainda nem se apercebeu que está perdido, escondido embaixo da poeira. E assim que diz ali, eles estão alienados de Deus, mas não sabe. Está conformado com a sua vida, está achando que está tudo bem. Sua vida está em perigo, porém estão disso inconscientes e descuidados. Ah, mas eu não quero só falar para esses, que hoje vão ser descobertos, a poeira vai ser chacoalhada. Eu quero falar também para quem tem filhos ou alguém dentro da família. Tem gente que está trabalhando tanto para Jesus que pode até esquecer os de dentro da família, que é outro perigo também. Apesar que o Espírito Santo, se essa pessoa tem o Espírito Santo, pode ser despertado para essa necessidade da família também. Mas espera aí, tem gente trabalhando sem o Espírito Santo? Pode ter, pode ter. Pode ter gente dando estudo bíblico porque se sente na obrigação, tem um dever, faz como uma regra, mas nem está muito feliz, faz porque acha que quando dá estudo bíblico é salvo. Mas ainda não compreendeu a plenitude do Espírito Santo. É um paradoxo, mas acontece. Quantas vezes eu também fui dar estudo bíblico arrastada, forçada, mas quando eu entendi que pelo Espírito Santo é tão mais leve e fácil, isso eu já falei com vocês, ficou muito mais gostoso. Então, gente, esse texto aqui é uma atenção para quem até pode estar envolvido na missão, mas esquecendo os de casa. Vamos ler? Nesta parábola, uma lição para as famílias. No círculo familiar, há muitas vezes grande diferença em relação à condição espiritual dos seus componentes, dos seus membros. Tá trabalhando, tem cargo na igreja, canta, sai cantando para as igrejas por aí, toca bonito, mas esquecendo da vida espiritual da família, esquecendo de formar nos filhos missionários. E olha o que acontece. Pode haver um dentre eles que esteja separado de Deus. Pode ser um filho, pode ser um marido, uma esposa, um tio, um avô, uma mãe. Mas quão pouca ansiedade é sentida na família pela perda de uma das dádivas confiadas por Deus. Às vezes a pessoa está tão envolvida em ganhar pão, passar um concurso, estudar, que esquece dos membros da família. Como é que está a comunhão com Deus? Como é que está o culto familiar? Como é que está a oração em família? Como é que estão as conversas espirituais? Não tem, porque só se pensa em ganhar a vida, como se aqui fosse para sempre. E o que fala? Embora esteja sobre pó e lixo, a moeda ainda é de prata. Deus deseja recobrar esta alma e sobre ela gravar sua própria imagem em justiça e santidade. Deus quer gravar a imagem dele nessa moeda que está perdida. E olha, falando em gravar a imagem na moeda que está perdida, eu me lembrei desse pensamento. Como o tempo está corrido, eu só vou citar. Aqui compara Jesus, o sol da justiça, vocês sabem. Vocês já fizeram a brincadeira de olhar para o sol? Olha, 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 depois você vai aqui, você vê o sol em todo lugar que você olha. Já viram essa brincadeira? Brincadeira de criança. O pai e a mãe falam, não, olha, vai ficar cego. Eu fiz muito, mas não faço mais não. E se você fixar, essa lâmpada está muito forte, se eu fixar ela aqui durante 1 minuto, eu vou ver essa lâmpada em todo lugar. Sabe o que a Ellen White comenta? Que quando a gente assim olhar para o sol da justiça, o sol da justiça vai ser impregnado na retina da nossa alma. Porque assim como o sol, esse brilho, fica na minha retina, e aonde eu olho, fica dando a luz, se eu olho para o sol da justiça, ele, Jesus, vai estar tão dentro de mim que as pessoas vão ver Jesus em mim. E eu vou irradiar esse Jesus. E mais resultado vai ser no momento que eu falo. Porque o que eu vou falar vai vir de uma fonte de energia que é Jesus.
Eu vou refletir o amor dele para as pessoas. E aí, diz que essa imagem impregnada na nossa retina, e isso daqui eu coloquei em azul, sua imagem impressa na retina da alma, sabe o que vai acontecer? Vai afetar cada parte da nossa vida, vai suavizar, vai subjugar toda a nossa natureza. Amém? O que você quer vencer? Que está difícil. Se você não venceu ainda, é porque ainda o Espírito Santo não está sendo completo na sua vida, porque quando ele vem e inunda a nossa vida, ele nos ajuda a vencer toda a natureza pecaminosa, toda a tendência para o mal. Vamos errar ou pecar? Será descuidos, vamos. Porque enquanto nós estamos conversando aqui, irmãos, nunca esqueçam disso. Se você está conectado nessa mensagem, você ali na sua casa, nada está desconcentrando você. Você está aqui com um pensamento sobre Jesus. Você tem como pecar? Sim ou não? Gente, eu preciso de mais certeza. Você já respondeu aí da internet? Estamos conectados com Jesus nesse momento. Se o seu pensamento não desviar, nós temos condição de pecar agora ou não? Sim ou não? Não! Você disse não aí também? Não, irmãos. Esse é o segredo da vitória. Conexão direto com Jesus nos faz criar resistência ao pecado. É isso que a gente precisa almejar e buscar. Por isso que não podemos começar o dia sem estar na presença do Senhor, sem entregar nossa vida, sem orarmos. É isso, é o segredo da vitória. E aí, gente, as oportunidades estão aí. Não espere alguém ficar te arrastando para você participar da missão. Olha ali, Deus quer que a gente assuma a obra entre nossos vizinhos, colegas de sala, colegas de trabalho. A gente tem que se movimentar sem demora, porque nossa responsabilidade é individual. Ninguém vai fazer pelo seu vizinho, muitas vezes, se você não fizer. Porque qual é outra vez a oportunidade que esse vizinho vai ter se não for por meio de você? Se estivermos inteiramente consagrados, o Senhor vai nos levar ao encontro de muitas pessoas. Eu tenho certeza. Você vai ter tantas oportunidades de testemunhar que você não vai dar mais conta. E você vai priorizar. A missão vicia, sabia? É o vício mais gostoso que se tem. Viciar na prática da missão, porque é o Senhor que te impulsiona a fazer isso. Esse é meu grupo, antes da pandemia. Voltamos agora às reuniões de pequeno grupo, mas continuamos com pequenos grupos menores de estudos da Bíblia. A Simone, acho que devo ter contado para vocês essa história, mas hoje eu vou contar o final dela. Nosso estudo é 7h30 da manhã no sábado. Há um mês atrás, ela aceitou estudar a Bíblia. Nesse dia aqui, estudar a Bíblia, desculpa, ser batizada. Opa! Aqui, eu tirei, ela estava falando quando eu tirei essa foto. Ela estava gesticulando, aqui. Hoje, isso foi há uns 15 dias atrás, se não me engano. Uma amiga de São Paulo e uma amiga aqui de Águas Claras. A Nilza queria aprender a estudar a Bíblia, e sabe quem deu estudo bíblico para ela semana... Não, isso é de semana retrasada. Na semana passada, quem deu estudo bíblico para ela, porque eu ia pregar em Planaltina, foi a Nilza. Ela falou, que inspiração foi o estudo da Nilza. A Nilza aprendeu observando o outro dar o estudo. E agora, a Eula também, já tem 2 pessoas estudando a Bíblia que aceitaram a Jesus. E ela é de São Paulo. Olha o que a tecnologia nos permite. Estudar a Bíblia com gente de longe e também ter gente aprendendo a estudar de longe. E ela tem o maior desafio, orem pela Simone, contar para os parentes. Única adventista das 2 famílias, lado do marido e dela, que se decidiu. Único crente na família. Das 2 famílias católicas. E ela já está estudando a Bíblia com a Simone. E ela pediu oração pela Simone, uma manicure, encontrada a partir de uma fala. Estou ansiosa, essa pandemia está me acabando, eu não durmo direito, estou com depressão, eu acho, porque eu não durmo. Quem estava falando com ela falou sobre o que Jesus fez na sua vida e ela aceitou estudar a Bíblia. A Simone já está dando estudo bíblico para ela. Não é lindo? A Nilza vai acompanhar a partir de agora. E olha, gente, opa... E é o método de Jesus que funciona. Como é o método de Jesus? Vocês sabem isso de cor. Aproxima das pessoas, atende a necessidade, ganha confiança e depois estuda a Bíblia e segue-me. Faça amizades para Jesus. Não precisa começar já oferecendo estudo bíblico. E tem muitos adventistas que dizem assim, eu comecei a conversa com tal pessoa falando da carne de porco ou do sábado. Porque, bom, gente, se alguém perguntar, a gente não vai deixar de falar. Mas o início da conversa com as pessoas, que dá mais resultado, é as transformações que o Espírito Santo está acontecendo na sua vida. Eu brigava muito com meus filhos, eu estou mais paciente. Quem que não quer mais paciência? Eu era isto, eu invejava, eu era isso. Isso que faz as pessoas sentirem necessidade de Cristo, a transformação pessoal. Quem não quer ter uma transformação pessoal? Não precisa de coach. É bom com coach cristão, mas, gente, o Espírito Santo te guia, te orienta e você começa a orientar essa pessoa. E aí, gente,
Esse foi um estudo. Ai, deixa eu pegar aqui. Por que não está voltando? Aqui, vamos ver. De novo, bem devagar, porque eu apertei 2 vezes. Esse é um dos estudos bíblicos que a gente tem. Eu estava contando, 9 pessoas estão estudando a Bíblia toda semana com a gente. Algumas em grupos, outra individual. Esse é um dos grupos. Zoom não dá para enxergar. Quem se batizou e precisa discipular e aprender estudo bíblico. Uma vizinha do meu prédio, já batizada. Pelo celular, uma senhora idosinha que não entende de Zoom. Pelo celular. E 2 presencial e tem mais uma. Aqui entrou no meio, eu conto ela no final, entrou mais uma agora no estudo da Bíblia. Mas eu quero contar para vocês que as alegrias do estudo bíblico têm também tristezas. E eu passei por uma tristeza essa semana. Uma das pessoas, que eu não vou identificar, depois eu conto essa história aqui, uma das pessoas que eu sou amiga há 8 anos, e que na última, um mês, ela disse assim, quando eu rezo o terço, na hora que chega a Igreja Católica Romana, eu não falo mais. Porque eu estou buscando uma igreja que segue a Bíblia completamente. E eu já vi que a Igreja Católica não segue a Bíblia completamente. E os irmãos, se tiver alguém que está assistindo, ou alguém aqui que é católico, eu amo os católicos, eu tenho amigos católicos, espíritas, mas eu os amo tanto que eu quero compartilhar com eles o que ainda não aprenderam sobre algumas partes da Bíblia. E eu estou há 8 anos investindo nela. Ela já começou estudo com o pastor Wesley, já desistiu por causa do mestrado, começou comigo, desistiu por causa do doutorado, e começou feliz da vida, conheceu o Espírito Santo, me ajuda em tudo. E ela deu esse testemunho um mês atrás. Quinta-feira me manda uma mensagem. A mensagem dizia o seguinte: Eleni, queria te falar pessoalmente. Será que eu leio? Eu acho que eu vou ler que vai sair as palavras dela. Espera um pouquinho só, tá? Porque senão eu não vou falar exatamente para vocês... Um momentinho só. Ela falou assim: Eleni, tudo bem, gostaria de falar pessoalmente, mas no momento não posso. Eu não vou mais participar dos grupos de oração. É estudo da Bíblia, que a gente ora, testemunha, meia hora antes. Porque vou iniciar cursos na Igreja Católica e rezar o Santo Terço com a Madre Hildegardes. Os meus filhos também vão participar e eu não posso estudar outra Bíblia. Confesso para vocês que meu coração estraçalhou. Porque eu gosto tanto dela, e eu sei quanto ela quer que a família dela seja salva. Mas Satanás sabe que nós estamos orando para que os filhos e o marido se interessem. E foi aí que ele pegou. Porque ela tem um parente chegado, parente dessa madre que fundou a ordem e a capela e o convento numa das regiões aqui de Brasília. Perto de Ponte Alta. E aí, o que ela decidiu? Eu vou estudar onde meus filhos vão, porque o sonho dela é que os filhos sejam salvos, mesmo abrindo mão de tudo que ela conheceu. E o que eu tive que fazer? Eu escrevi um texto dizendo: querida, a Bíblia é uma só. Você viu que a Igreja Católica só tem 7 livros, mas eu sei o seguinte: eu quero muito ver você salva, quando Jesus voltar, com os seus filhos e com seu marido. Eu estou à disposição, nossa amizade continua. Eu sei que o Espírito Santo que ela pede todo dia vai ajudá-la a levar os filhos para Jesus por meio da Igreja Católica. E um dia, nem que seja quando tudo terminar, quando vier o decreto dominical, ela vai repensar e vai dizer para os filhos. Quando meu coração doeu dessa forma, eu disse: Senhor, me ajuda a entender que o Senhor dá o livre-arbítrio. O Senhor dá o livre-arbítrio para todo mundo e deu para ela. Ela sabe a verdade. E ela optou porque os filhos, eu entendo como mãe ela. A gente estava orando por isso, eles aceitaram estudar a Bíblia. É um passo deles, não é? Não entende? Eles vão conhecer Jesus, tudo. Mas vai ter um detalhe que eles vão ter que aprofundar depois, né? Por que eu pensei assim? Senhor, se eu estou sofrendo tanto, porque o amor que eu amo a família dela, não é meu amor, porque eu sou egoísta, eu sou ser humano, é o amor que o Espírito Santo derrama na minha vida, que transborda para os outros. Mas eu fico pensando no amor de Deus, a olhar para nós, a olhar os que sacrificaram o seu filho. Eu sei o quanto Deus chorou quando Jesus foi morto na cruz, porque as pessoas não aceitaram.
Será que Jesus agora ao olhar para nós, Ele está dizendo, filho, você conhece tudo, você está na igreja verdadeira, na igreja que foi erguida no momento que é para cumprimento de uma profecia, tem a terceira mensagem angélica, as 3 mensagens angélicas para pregar, e a gente está em berço esplêndido, não entendendo a brevidade dos tempos que estamos vivendo. Eu fiquei entendendo o amor de Jesus por nós, porque se eu, tão ser humano egoísta, eu sofri tanto com a decisão, obrigada, querida, eu sofri tanto com a decisão da Selma, e eu sei que Deus dá o livre-arbítrio a ela, eu imagino Deus olhando para nós, nos vendo escolher caminhos não os melhores, ou a igreja dele parada, sem se movimentar e sem pregar. E eu quis contar hoje para vocês que a missão não são só flores, tem esses momentos, porque Deus dá o livre-arbítrio. Você pode sair daqui e dizer, eu não quero participar da missão, com o coração endurecido, mas você pode abrir e o Senhor vai respeitar, vai sofrer, mas vai respeitar. E me desculpa, porque aconteceu essa semana, eu ainda estou digerindo isso. Esse casal, eu preciso encerrar, que o tempo esgotou, mas eu só vou... Esse casal batizou aqui, a história deles não foi contada nesse dia, mas foi a história daquele casal que eu errei a data do aniversário, me encontrei por acaso no momento que eu nunca ia encontrar com ela, e eles decidiram batizar. Tem dias que você vai para um lugar, você não sabe por que você está lá, mas daqui a pouco do lado seu está uma pessoa sincera, um ex-adventista, e se você não tiver os olhos abertos para o Espírito Santo, você não enxerga a oportunidade. E aí, gente, crianças, eu não tenho mais tempo de contar, mas eu prometo que um dia eu volto para terminar de contar as histórias para respeitar o tempo. Eu ia contar a história de como uma mãe está levando o seu filho para testemunhar a Nínive, não sei se ela pregou aqui alguma vez, coisa mais linda. Então eu prometo que um dia, daqui 1 mês, 2, 3, as histórias continuem e eu quero ouvir. Eu quero falar só metade do tempo. Eu quero ouvir as histórias que vocês vão começar a vivenciar a partir de hoje e as que já estão vivenciando, porque você já é um missionário, tá bom? Eu só vou despertar curiosidade em vocês. Olha o que eu ia dizer, não vou falar. Essa história, como essa criança, tá, a partir dela, os trabalhos missionários acontecendo no prédio dessa pessoa, com material de como orar pelo marido, de como educar os filhos. Essas histórias também, gente, nós vamos começar uma vaquinha virtual para abençoar a vida desse menino. Essa é uma das 7 famílias que o nosso prédio adotou. Já conto o segredo aí para vocês. Se vocês têm famílias carentes, comece a fazer campanha entre os seus vizinhos, amigos e pessoas do prédio de vocês, quem mora em prédio. Gente, se conecta com os amigos, que você não imagina os amigos que você faz. Eu estava vindo para cá, chega uma amiga que ia dar um hidratante para uma pessoa que está com a pele seca. Só que ela ficou contando da vida, dos problemas, da situação. Eu digo, estou indo para a igreja. Ela queria falar comigo. E queria falar comigo. Praticamente cheguei em cima da hora aqui. Ela foi ajudar o projeto e também está precisando de um ouvido para ouvi-la. Ela é espírita, não crê na Bíblia, não crê em Jesus, mas a gente está conversando com ela. Lindos, né? E aí eu ia contar a história dessas pessoas, mas eu não vou mais contar, tem histórias lindas aqui. Fica para uma próxima, mas eu quero ouvir as histórias de vocês. Eu quero terminar com este pensamento. Se você está muito agoniado, eu não tenho tempo para praticar missão, porque eu tenho tanta coisa para resolver, meu trabalho, a demanda. Gente, também sou muito ocupada, mas a missão a gente só dá valor quando a gente prioriza. Se você prioriza, você acha tempo. E olha o que diz aqui, gente, para encerrar. Quando tomamos em nossas mãos o manejo das coisas com que temos de lidar e confiamos em nossa própria sabedoria, quanto ao êxito, chamamos sobre nós um fardo que Deus não nos deu e estamos a levá-lo sem a sua ajuda. Tá difícil a vida, tá complicado, entrega para Deus, deixa Ele pegar o comando da sua vida, porque aí as coisas vão se ajeitar, que você vai ter mais tempo até para pregar o Evangelho. Confia, Ele quer isso, não tem um emprego, confia, ora, clame ao Senhor. O Senhor pode todas as coisas, no tempo dEle vai tudo se resolver. E olha e continua o pensamento. Deus não quer que a gente carregue um fardo que pode ser dado para Ele carregar e confiado. Põe na mão dEle e deixa lá. E termina dizendo, estamos tomando sobre nós mesmos a responsabilidade que pertence a Deus. Ponde-nos, na verdade, assim em seu lugar. Já pensou a gente pegar o lugar de Deus querendo dirigir a própria vida? Porque é Deus que precisa dirigir a nossa vida. Mas quando de fato acreditamos que Deus nos ama e nos quer fazer bem, cessamos de afligir-nos a respeito do futuro. Tem alguma coisa te afligindo? Confia, entrega. Faça isso todo dia, todo minuto.
Vamos assim, sabe o que vai acontecer? Vamos cessar de afligir, entregar a Deus o futuro, vamos confiar em Deus, assim como a criança confia no seu pai amoroso. Então desaparecerão nossas tribulações e tormentos, pois nossa vontade se fundirá com a vontade de Deus. Gente, não é que o problema não vai ter mais, mas você vai estar em paz, por isso que eu digo que a música combinou, você vai estar em paz mesmo diante de problema, porque você vai estar entregue nas mãos de Deus. Amém? Opa, e não podia deixar de terminar com... Nossa, não está fixando? 2 pensamentos aqui, ó. Deixa eu devagar, aqui. A Bíblia precisa ser encerrada nessa mente, em nossa mente. O pensamento da Bíblia tem que estar em nossa mente para a gente ir embora. E os pensamentos que eu gostaria de dizer é: em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você crê nisso? Nós podemos ser vencedores em tudo, em todos os aspectos da vida, quando a nossa vida está entregue nas mãos do Espírito Santo. E segundo, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Gente, tem coisas que o Senhor quer revelar para a gente, no sentido da nossa vida, resposta à oração, como fazer a missão, a quem vou impactar, quem é o sincero que está no meu prédio, no meu lado. Deus quer revelar para você e para mim, mas nós precisamos o quê? Se entregar para Deus. Ele quer anunciar, Ele quer que a gente tenha paz, Ele quer que o ser adventista seja a coisa mais deliciosa, o ser cristão a coisa mais gostosa, o pregar nosso hobby, nosso vício, porque se só vem de um coração cheio do Espírito Santo esse amor pelas pessoas. E eu quero ouvir depois as histórias de vocês, tá bom? E eu vou relatar essas outras 2 e tenho certeza que o Senhor vai dar muito mais experiências para eu poder compartilhar na próxima vez que eu vier, tá bom? Quantos de vocês querem estar preparados para quando Jesus voltar? Eu também. Você de casa também? A missão prepara, a missão fortalece. Então, nós não temos saída. Engajemos na missão, porque enquanto a gente ora e trabalha, o Senhor nos salva. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Querido Deus, o nosso coração ficou cheio com a história das crianças, com o compartilhamento da lição. Precisamos descansar no Senhor, descansar em todos os sentidos, não só no dia sagrado, mas descansar o nosso coração ao entregar o comando da vida ao Senhor. Senhor, meu coração foi enriquecido pela música que eu vi aqui, pelas músicas, pelos hinos, pelos irmãos. Como é bom compartilhar os testemunhos, porque estou me lembrando daquele pensamento de Ellen White que diz que quando a gente não testemunha, não conta o que Jesus faz em nós e por meio de nós, Satanás ganha terreno. Eu não quero que Satanás ganhe terreno na minha vida, por isso que eu vivo louvando, testemunhando, e eu não quero que Satanás ganhe terreno na vida de ninguém que está nos ouvindo aqui. Senhor, se alguém puder compartilhar esse vídeo para alguém que está desanimado, o link desse culto, para alguém que está parado, que está assim, distante dos caminhos do Senhor, eu oro por essas pessoas todas que ouviram agora de manhã e que ouvirão esta mensagem que veio do Senhor. Aviva a nossa fé. Façamos com que possamos juntos, um dando a mão para o outro, nos fortalecendo e caminhando, olhando para o céu, firmes, até a volta de Jesus ou até a morte nos chamar. Portanto, que ninguém falte no grande dia de encontro com Jesus nas nuvens do céu, é o desejo para mim, para minha família e para cada um que está nos ouvindo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.